14, do 1 ao 9. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados: por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Por que a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre que o desejarem. Mas a mim, vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Amém? Coloquemos a mão no nosso coração, fechemos os nossos olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. Pai, em nome de Jesus, leva, Senhor, a nossa mente cativa ao trono da graça. Que o Senhor possa estar ministrando em cada coração aqui. Que o Senhor possa estar falando, Senhor, em cada coração de uma forma individual, mas que atinja um todo da tua igreja, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor possa, Senhor, estar trabalhando e se movendo entre nós e fazendo aquilo que o Senhor veio para fazer essa noite. E que saiamos daqui, Senhor, totalmente transformados pela tua palavra. Para a honra e glória do teu nome fazemos essa oração. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido do vaso de alabastro, existem até várias canções acerca disso. E eu quero que vocês entrem comigo na história, né? Nessa cena, eu quero que vocês imaginem comigo essa cena. Geralmente, quando eu leio a palavra de Deus, a minha mente é muito criativa, eu imagino como é que é, eu vou, pesquiso a imagem. Quantos se lembram quando eu preguei aqui, quando Paulo estava preso? Até coloquei no telão a imagem da prisão, de onde Paulo estava, né? Como era o lugar, como é que isso acontecia, como é que era a cultura daquela época. Então, assim, eu gosto muito de estudar acerca disso. E não vai ser diferente. Eu quero convidar você para entrar comigo nessa história, porque é uma história maravilhosa, de muitos princípios e de muita aplicação para a nossa vida, em que nós podemos aprender com a atitude de Maria, em que esteve ali aos pés de Jesus, derramando aquele perfume de nardo puro. Irmãos, nós estamos aqui, no versículo 1, estava falando que eles estavam bem na época da Páscoa. A Páscoa, irmãos, é uma das maiores festas do povo judeu. Na verdade, eles não comemoram nem o Natal, porque eles não acreditam em Jesus como Messias, né? Então, eles celebram muito a Páscoa, em que é celebrado o Cordeiro de Deus, quando Moisés estava ainda no Egito, e os primogênitos foram salvos, e eles celebram a Páscoa com esse pão asno que eles falam, né, que é o pão sem fermento. Então dias de muita festividade em que eles se reúnem. E não era diferente aqui na época de Jesus. Eles estavam reunidos ali e a palavra de Deus diz que eles se reuniam lá em Jerusalém. Todo o povo saía das suas cidades, das suas circunvizinhanças, e iam para Jerusalém, onde era a cidade santa, onde estava o templo do Senhor, e eles se reuniam ali.
Só que na época de Jesus, o povo de Israel estava sendo escravizado por Roma. Eles estavam subjugados por Roma. E o que acontecia? O povo romano também, eles estavam ali se fortificando na base do exército, né? Eles mandavam mais o exército, os governadores desciam todos para Jerusalém, porque eles tinham medo de uma revolta, de uma rebelião. Porque eles ouviam falar que havia um certo homem, um certo profeta, em que se intitulava o Messias, né? E o povo judeu, quando esperava o Messias, até hoje eles esperam um Messias que virá e irá os salvar, né? Então naquela época eles estavam assim, esperando que Jesus viesse e liderasse um exército contra o povo romano, libertasse eles do jugo romano. Então era essa a esperança que o povo judeu tinha. Mas por conta de Jesus ter vindo, ter nascido numa manjedoura, ser um homem simples, que se assentava ali com os pobres, se assentava com as prostitutas, com as pessoas desprezadas da sociedade na época, os judeus o rejeitavam, porque esperavam algo a mais. E por conta disso, a liderança do povo judeu, o sinédrio todo se reunia para que tramar a morte de Jesus. Eles estavam falando, esse homem aí, eles estão falando que ele é o Messias. Ele não é o Messias, porque o Messias que nós esperamos é alguém que vai vir, vai nos libertar, vai nos salvar, e vai ser um homem poderoso, e vai ser um grande rei. Mas não era isso que acontecia, então eles estavam tramando ali. A palavra de Deus fala, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Eles estavam todos tramando. Mas a palavra de Deus diz que 2 dias antes da festa, dessa festa da Páscoa, Jesus se reunia juntamente com algumas pessoas mais chegadas, alguns amigos, a 10 quilômetros dali, na aldeia de Betânia. A palavra diz que uma família preparou uma festa para Jesus, um jantar para Jesus na casa de Simão. Mas eu quero principalmente aqui focar com vocês na atitude dessa mulher. Essa mulher, ela deixou uma marca, um legado, porque essa história dela foi relatada nos 4 evangelhos. Em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 12. Em Mateus e em Marcos, essa mulher é uma incógnita. Quem é ela? Não se fala o nome. Tanto que nós lemos aqui esse texto, não é especificado quem é, qual é o nome dela. Mas em João 12, ela é chamada de Maria, irmã de Marta e de Lázaro. Irmãos, eu presto muita atenção no que Deus fala para a igreja. E se você começar a prestar atenção, como eu sempre oriento as pessoas que aceitam o meu discipulado, aceitam caminhar junto comigo, eu oriento, traga, né, um caderno, traga algo para você anotar, porque você vai vendo que Deus vai falando, e você vai vendo que uma palavra complementa a outra, uma palavra dá um sentido para outra, e Deus tem falado muito acerca desse mês, além de cura, que foi um tema instituído pelo pastor, Deus tem falado muito acerca de gratidão. Quantos estavam aqui domingo passado? O pastor Francisco deu uma palavra muito abençoada acerca de gratidão, e é sobre isso, e é sobre essa atitude dessa mulher, uma atitude de gratidão. E a história dessa mulher chamada Maria é impressionante, porque ela aparece 3 vezes na Bíblia. E as 3 vezes em que ela é mencionada na Bíblia, ela está aos pés de Jesus. A primeira vez em que ela aparece, lá em Lucas 10, ela está aos pés de Jesus para aprender. Quantos lembram daquela parte da história em que Marta estava ali toda atarefada tentando servir Jesus, mas Maria estava ali aos pés de Jesus porque ela queria ouvir o que Jesus tinha para falar.
Jesus fala assim para Marta: Marta, por que você está tão ansiosa, tão afadigada? Maria escolheu a melhor parte. Ela está aqui para aprender, ela está aqui para me ouvir. A outra fala de Maria na Bíblia. Ela está aos pés de Jesus para chorar. Seu irmão tinha acabado de falecer, Lázaro. Irmãos, Edinho pregou quinta-feira agora, acerca de, justamente dessa história de Marta, Maria e Lázaro, em que o irmão havia falecido, e a Bíblia não relata, mas provavelmente eram irmãos órfãos, porque moravam juntos. E naquela época, irmãos, as mulheres dependiam muito dos homens. Os homens é que recebiam a parte da herança da família. Tanto é que a palavra diz que Jesus ressuscitou o filho de uma mulher que estava chorando, a viúva de Naim. Ela estava chorando, e Jesus vai lá e ressuscita o filho dela. Estava desesperada, porque não haveria uma outra forma dela sobreviver. E eu acredito que o mesmo seja com Marta e Maria. Elas estavam ali desesperadas para que Jesus chegasse e fizesse algo e curasse o seu irmão. Mas Jesus não chega a tempo, porque Jesus disse que aquela enfermidade era para a glória de Deus. E o que Jesus fez? Ressuscitou o irmão. E nós vemos aqui em Marcos 14 que ela está aos pés de Jesus para agradecer, justamente porque o seu irmão havia ressuscitado. Jesus já tinha realizado um milagre na vida dela. Irmãos, e quantas vezes nós estamos aqui no penúltimo domingo do ano de 2021. Esse ano passou rapidamente, né? Passou rápido. Tantas coisas aconteceram. Quantas vezes você veio na igreja para aprender? Veio com o coração aberto. Não, eu vou hoje para aprender. Hoje eu estou com o coração aberto para ouvir o que Deus tem a me ensinar. Quantas vezes nós viemos no culto esse ano com o coração quebrantado, contrito, com o coração machucado e ferido, muitas vezes enfrentando um processo de perda, de luto, com o coração doendo, assim como Marta e Maria estavam ali desesperadas para que Jesus chegasse. E quantas vezes esse ano nós viemos aqui no culto para agradecer. Você já saiu lá da sua casa planejando: eu vou hoje ao culto para agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha vida. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, eu quero agradecer hoje. Eu tenho o meu coração grato. Irmãos, é muito fácil nós virmos ao culto quando nós recebemos um milagre, uma bênção. Mas quantas vezes nós tiramos para agradecer a Deus quando tudo está dando errado? Quando a caminhada está difícil, está espinhosa. Quantas vezes nós agradecemos a Deus? Deus, obrigada, porque o Senhor tem me sustentado no meio da tempestade. Obrigada porque muitos, durante essa tempestade de pandemia que passou, eles foram levados pelos ventos das tormentas. Mas eu estou firmado na rocha que é Jesus, e eu estou aqui para agradecer, porque mesmo capengando, mesmo sendo com muita dificuldade, eu estou louvando e honrando ao nome de Jesus através da minha vida. Irmãos, nós temos muito a aprender com a atitude de Maria. E a Bíblia nos conta aqui que esse jantar está sendo servido. Lázaro está à mesa com Jesus, e Maria pega esse vaso de alabastro. É uma pedra ornamental, quero que você imagine comigo, uma pedra ornamental de cor branca e rosa. E a Bíblia diz que esse vaso está cheio, e dentro desse vaso tem um perfume preciosíssimo, feito de nardo puro. Irmãos, por que esse perfume era precioso? 300 denários, a Bíblia diz que ele custava.
Naquela época de Jesus, um denário era um dia de serviço. O que Maria está oferecendo para Jesus? 300 dias de serviço. Você já pensou, irmãos? Você trabalhar 300 dias e oferecer tudo o que você recebeu para uma pessoa? Você não ficar com nada para você? Essa foi a atitude de Maria. 300 denários, quase meio litro de perfume. E a palavra de Deus diz que ela vem por trás de Jesus e quebra o vaso na cabeça de Jesus. Imagina o perfume que tomou conta do ambiente. O nardo é muito cheiroso, quem já teve a oportunidade. E a palavra diz que Maria solta os seus cabelos e passa a enxugar os pés de Jesus. E a palavra diz também que a reação dos discípulos é imediata. Eles começam a criticar, eles começam a falar, começam a murmurar contra Maria. Por que não vendeu o perfume? Por que não deu aos pobres? Mas nós tiraremos daqui alguns princípios que nós poderemos aplicar na nossa vida, alguns princípios que Maria nos ensina com essa atitude. Irmãos, no verso 8 diz assim: ela fez o que pôde. Quero deixar essa pergunta para você. Nesse ano de Jesus, você fez o que você pôde para Ele? Às vezes a gente faz, mas faz relaxadamente. Às vezes a gente faz, mas faz não de todo o coração. Às vezes a gente faz, mas não faz tudo o que nós podemos. Nós fazemos, mas não com a motivação certa. Quantas vezes nós estamos aqui oferecendo a Deus, até levantamos a mão, porque é algo automático. O pessoal do louvor fala assim: levante as mãos, e o seu coração está distante. Seu coração está preso lá nos problemas, lá da sua empresa, os problemas da sua família, os problemas do dia a dia. Você está aflito e aquilo te impede, e você não está aqui com o coração, você não está fazendo tudo o que você pode, faz de maneira automática, não oferece o seu melhor para Deus, não faz aquilo com a motivação certa. Irmãos, o que é que nós temos oferecido para Deus? Nós temos entregado a nossa vida totalmente a Deus? Nós estamos vendo que está se aproximando a volta de Jesus, em que a igreja será levada. Quantos de nós subiremos? Quantos de nós estamos preparados, estamos ornados com as vestes brancas, para quando Jesus voltar? Esses dias, Helena ficou quieta. Helena é falante, fala bastante, e ficou quieta. E eu falei: Edinho, cadê Helena? E eu procurando em cadê Helena, gente? Falei: Jesus. Falei: Edinho, Jesus voltou e nós ficamos, Senhor. Falei: você, Edinho? Sobe, meu filho, para me grudar em você, para me subir junto. Mas Helena estava lá, estava deitada no chão do quarto lá de visitas, lá desenhando quietinha. E eu chamando, ela não estava respondendo, estava tão entretida. Mas meu coração já começou a acelerar. Não sei se você já teve essa experiência. Mas eu vivo assim: será que Jesus vai voltar? Nessa expectativa de me encontrar com o meu noivo. Na expectativa de participar das bodas do Cordeiro. De que não vivamos mais nesse mundo tão caótico. Jesus virá buscar a sua igreja. E o que nós temos feito? Nós temos feito tudo o que nós podemos. Irmãos, alguns séculos atrás, eu gosto muito de falar esse exemplo, existia um movimento chamado de moravianos. Eles faziam reuniões de oração
que durou cerca de 100 anos, o que desencadeou um grande avivamento. Era um povo pobre e humilde, mas eles estavam tão avivados pela presença de Deus. Sabe o que eles faziam, irmãos? Eles se vendiam como escravos para outros povos, para falar acerca do nome de Jesus para as outras pessoas. Eles doavam a sua vida. Irmãos, a liberdade deles, eles se entregavam para serem escravos, somente para compartilhar o nome de Jesus. O fogo que existia no coração deles era tão grande que eles não se importavam, nem mesmo com a sua própria vida. Eles queriam apenas compartilhar, queriam fazer o seu melhor para Deus. Alguns deles iam para terras longínquas, sem passagem de volta, e se tornavam escravos só para anunciar o nome de Jesus. E o que eu estou fazendo para Jesus? Estou vindo somente aos cultos, recebendo. Eu vou no culto. Vem, mas vem por obrigação. Vem, mas vem por religiosidade. Você não está se entregando totalmente ao Senhor, dando o seu melhor, assim como Maria fez. Porque essa essência, irmãos, era uma essência cara e rara. Porque essa essência não tinha dela em Israel. Só tinha dela lá na cordilheira do Himalaia. E ela custava, como eu já falei anteriormente, 300 dias de trabalho. E esse perfume, ele era comprado gota a gota. Ia sendo acondicionado nesse vaso de pedra. Irmãos, a palavra diz que ela não abre o vaso. A palavra não diz que ela derrama o perfume em Jesus. Sabe o que ela faz? Ela quebra o perfume, porque ela não quer que fique nada ali naquele frasco. Ela quer entregar tudo para Jesus. Ela não quer que sobre nada. Ela fez o seu melhor para o Mestre. E o que nós temos oferecido para Jesus? Nós temos dado o nosso melhor até a última gota. Às vezes, irmãos, a gente sobe aqui cansado, cheio de coisas, cheio de problemas. Estamos aqui compartilhando algo porque nós cremos, não aquilo que nós vivemos, porque nós não vivemos pelo que nós sentimos, nós vivemos pelo que nós cremos. Hoje eu não estou sentindo de ir na igreja, não estou muito bem. Hoje a palavra não falou comigo, eu não estou sentindo. Irmãos, o coração é enganoso. O coração é a fonte de todos os sentimentos. Então, se o coração é enganoso, logo os sentimentos são enganosos. Nós é que devemos dominar os nossos sentimentos, e não os nossos sentimentos nos dominarem. Maria, ela fez o seu melhor, ofereceu para Jesus, apesar de tudo que ela estava ouvindo dos discípulos, ela estava fazendo ali o seu melhor, quebrou aquele vaso de alabastro e derrubou aos pés de Jesus 300 dias de trabalho. Irmãos, gastar um ano de serviço em um ano, gastar um ano para ofertar a Jesus. Irmãos, uma outra, como é que eu posso dizer, uma outra curiosidade sobre essa cultura em que eles estavam inseridos ali naquele momento, é que a menina, quando ela fazia essa transição para mocinha, na puberdade, ela já começava a juntar as suas economias e a comprar esse perfume e colocar nesse vaso para o dia mais importante da sua vida, que era o dia das suas núpcias.
A mocinha, ela começava a juntar aquele perfume para que no dia das suas núpcias ela se pudesse se banhar com aquele perfume, estar totalmente perfumada para o seu noivo. Irmão, sabe o que Maria fez? Ela entregou aos pés de Jesus, talvez um sonho que ela tinha. Ela estava guardando aquele perfume com todo o seu sacrifício para o dia das suas núpcias. Ela falou assim: eu não me importo com isso. Eu quero agradecer ao meu mestre pelo que ele fez na minha vida. Ele fez um milagre na minha vida e eu quero derramar aos pés dele o que eu tenho de melhor. Ela fez sacrificialmente. E a pergunta que nós deixamos hoje temos que levar para a nossa vida hoje é: o que nós temos feito de sacrificial para o nosso mestre? O que nós temos feito hoje que pode ser considerado generoso? Irmãos, você já pensou trabalhar 300 dias para ofertar para alguém? Você trabalhar um ano da sua vida, esse ano 2021, você trabalhou o ano inteiro e falou assim: não, eu vou ofertar tudo que eu ganhei esse ano. Foi isso que ela fez. Nós precisamos ter o coração generoso. Para a gente entender a generosidade, vi uma ilustração muito bem aplicada, de que nós devemos comprar um vaso transparente, colocarmos na nossa sala e enchermos ele de terra, para que todos os dias, quando nós passarmos por esse jarro e vermos aquela terra, nós nos lembrarmos que do pó nós viemos e para o pó nós voltaremos. Nós não trouxemos nada para esse mundo e nada daqui nós levaremos. Nada daqui nós levaremos. Nós somos mordomos do dono de tudo. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos prosperado. Deus tem dado saúde para que nós possamos trabalhar. E o que nós temos ofertado com generosidade para o dono de tudo? Tem pessoas que não gostam nem de que fale sobre acerca do dízimo, né? Não cumpre nenhuma instituição divina. Quanto mais ofertar, ser generoso. Fala: não, Deus tem me abençoado demais. Além do dízimo, que é 10%, eu vou ofertar ao meu Deus, porque Ele tem me abençoado tanto. Quantas vezes nós somos mesquinhos, irmãos, até mesmo para ajudar as outras pessoas. Muitas vezes nós temos o coração mesquinho de nós darmos o pior. Nesse Natal, irmãos, tem pessoas passando necessidade. Eu convido você, vou fazer um parênteses aqui, eu convido você a abençoar alguém nesse Natal. Vai lá e compra não sei quais são as suas condições, compra um frango, um refrigerante e doa para alguém. Compra um pernil, um Chester. Abençoa alguma família que às vezes vai dormir cedo porque não tem um grão de arroz para comer. E Deus tem te abençoado, tem prosperado a sua despensa. E muitas vezes a gente gasta, né, no Natal. Faz aquelas comilanças que até sobra comida e fica comendo uma semana requentando comida. Uma semana, né, comendo as comidas que sobra. Faz comida para um batalhão. Mas o que é que nós temos feito para sermos generosos, tanto para Deus quanto para o próximo? O Edinho falou aqui domingo passado sobre nós montarmos uma cesta e sermos mais generosos. Irmãos, nós temos muitas famílias aqui da igreja que dependem muito das cestas que nós ofertamos.
Tem muitas pessoas que, quando você... O pastor Francisco e o Márcio é que tem essas experiências. Porque eles é que arrumam, que fazem essa parte social. Mas uma vez eu vi um testemunho de uma mulher. Ela veio testemunhar aqui na igreja. Eu pude presenciar isso. E ela contou que ela estava ali comendo o último potinho de arroz. E o pastor Francisco bateu lá e entregou uma cesta. E diz ela que ela ficou muito emocionada. Às vezes o nosso guarda-roupa está abarrotado de roupas. E a gente só separa aquelas roupas que, né, às vezes não serve mais. Ou então as roupas rasgadas. Separe algo que seja generoso. Dê o seu melhor. Abençoe com o seu melhor. Não guarde para si aquilo que você pode ofertar para outras pessoas. Irmãos, Maria fez o que ela pôde. Ela fez o seu melhor e fez de forma sacrificial. E a palavra de Deus diz também que ela fez apesar das críticas. Por quê? Porque os discípulos estavam indignados. Eles não estão indignados pelo que ela fez, mas eles estão indignados para quem ela fez. Porque eles estavam comentando entre si, por que que ela não pegou esse dinheiro e deu para os pobres? Irmãos, quantas vezes, quando nós vamos ofertar algo na igreja, nós vamos abençoar a obra do Senhor, se levanta alguém para criticar, para que você vai dar para a igreja? Não, a igreja não precisa não. Jesus não precisa não, Jesus já tem o dono do ouro e da prata. Quantas pessoas se levantam para falar, para criticar, para falar mal? Ninguém se levanta para falar contra Maria pelo que ela fez, mas para quem ela fez. Não, para Jesus não. Pode pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Eu me lembro uma vez, minha mãe, ela ficou meio indignada. Nós morávamos em Confresa. Nós não, ela morava em Confresa, eu morava em Cuiabá, eu estava estudando. E ela falou, eu não vou não. Eu não concordo com como que está administrando. Eu vou começar a doar cesta básica para os pobres. Vou dar dízimo mais não. Ficou revoltada. E as portas começaram a fechar. Eu falei, mãe, tem alguma brecha aí? Aí ela, é porque falou, o que estava acontecendo? Eu falei, mãe, não importa o que está acontecendo. Você está ofertando para o Senhor. Você está colocando aos pés do Mestre. É para Ele que nós estamos tendo o coração generoso. É a palavra de Deus que nós estamos obedecendo. Irmãos, quantos se levantam para criticar quando uma pessoa começa a ofertar a sua vida para a obra de Deus? Para que você vai para a igreja? Para que você vai gastar seu tempo? Você está recebendo para trabalhar no ministério infantil? Você está recebendo para cantar louvor? O louvor vem aqui, ensaia. Eles acordam 6 horas da manhã no domingo, vem aqui, ensaia. Vocês estão recebendo para vir aqui, para ofertar para Deus? O pessoal que trabalha aí no diaconato, vem mais cedo para a igreja, sai tarde, porque espera até a última pessoa sair da igreja para ir embora. Para que isso? Para que você vai cozinhar para os jovens? Quantas pessoas se levantam para ficar criticando? Irmãos, árvore que não dá fruto não recebe pedrada. Você já viu alguém jogando pedra nessas árvores que não dão fruto? Só aquelas que tem aquelas mangonas, né? Você vai, ou então pega uma vara para cutucar, para derrubar os frutos. Irmão, se você está frutificando para o reino de Deus, se você está ofertando a sua vida para o reino de Deus, vão se levantar pessoas para ficar murmurando, para ficar molestando, para estar falando sobre a sua vida.
tantos anos que eu estou envolvida no trabalho. Irmãos, desde muito nova eu trabalho em igreja. Sempre trabalhando, sempre envolvida com crianças, com adolescentes, com jovens. Sempre trabalhei. E todos esses anos, eu nunca vi alguém se levantar em ministério sem receber críticas. Quem tem medo de crítica, irmão, não serve a Deus. Deus não chama pessoas covardes, mas pessoas corajosas, que estão para servir, para ofertar a sua vida a Deus, custe o que custar, apesar das críticas, apesar das molestações, apesar das murmurações, a pessoa está ali firme e forte, ofertando a sua vida, ofertando o seu melhor para o Senhor. E era isso que Maria estava fazendo. Irmãos, em janeiro agora nós teremos oportunidade de oferecer ao Senhor as nossas primícias. Oferecer ao Senhor o que nós temos de melhor, para que Deus abençoe o nosso ano, para que Deus continue a prosperar as nossas despensas, o fruto do nosso trabalho. Quão generoso nós seremos para com Deus. Será que nós teremos a atitude de Maria e entregar o seu melhor para Deus? Quebrar o vaso para que não sobre uma só gota de perfume, porque ela quer entregar tudo para Deus. Essa é a nossa oferta, essa é a nossa generosidade para o Senhor. Faça um propósito com Deus, te convido a fazer um propósito. Nós já tivemos várias experiências com Deus, de pessoas compartilhando acerca das ofertas, das primícias. Que você separa uma oferta especial para Deus. Fala: Senhor, eu estou dando as minhas primícias, do meu primeiro salário, do meu primeiro mês de trabalho. Aquilo que chegar primeiro na minha mão, neste ano eu vou oferecer para o Senhor. Isso é oferta de primícias. Maria, ela não entregou só as primícias, ela entregou tudo. Maria fez só para agradar a Jesus, porque lá em João 12 diz que ela enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Na cultura judaica, soltar os cabelos em público era escândalo. Usam aqueles véus, né, para tapar. Somente os maridos podiam ver, os homens que estavam no seu convívio. Mas Maria, ela não estava se importando, porque ela estava transbordando de alegria. Irmãos, quando nós estamos transbordando de alegria, de regozijo, nós não importamos com quem está do nosso lado. Nós não nos conformamos dentro da caixinha cheia de protocolos. Às vezes a gente fica pensando: o que o irmão da direita, o que o irmão da esquerda vai pensar de mim? Às vezes aqui na igreja, na adoração, a gente fica cheio de reservas. Nem fechar o olho fecha. Às vezes lá no bailão dançava até amanhecer. Ihu! E aqui fica: por onde eu for a tua bênção, oferecer o nosso melhor, sem se preocupar. Se o irmão está achando engraçado você dançando, deixa ele achar. Você está dando, regozijando na presença de Deus. Maria estava tão feliz, tão grata ao Senhor. Ela não se importou, ela soltou os seus cabelos. Eu imagino que tinha os cabelos longos. As mulheres não costumavam cortar os cabelos. Tinha os cabelos longos, e ela soltou os cabelos e derramou o perfume, e não estava nem aí porque os discípulos estavam dizendo, porque as pessoas estavam olhando ali. Ela estava ali somente para agradecer, com o coração transbordando de alegria. Irmãos, a gente às vezes acaba agradando todo mundo e acaba desagradando a Jesus. Mas Maria fez o contrário, ela só quis agradar a Jesus. Maria fez no tempo certo,
no versículo 8, diz assim: Jesus diz: Maria derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Irmãos, se nós formos ver na Bíblia, mais especificamente lá em Lucas 8, onde fala de mulheres que sustentaram financeiramente o trabalho de Jesus. Lá em Lucas 8 fala especificamente o nome delas: Maria Madalena, Susana e Joana. E também fala de muitas outras. Eram mulheres que faziam esse serviço. Eram mulheres que cuidavam de Jesus e seus discípulos. Porque o trabalho de Jesus era itinerante. Naquela época existiam mais de 100 povoados na região da Galileia. Irmãos, pensa comigo, não tinha restaurante, não tinha hotel. Quem cuidava de todas essas coisas, de toda essa logística? Eram as mulheres. E a Bíblia especifica aqui o nome delas. Elas é que cuidavam de todo esse aparato para que onde Jesus vai dormir essa noite? Quem vai lavar as roupas dos discípulos? Onde Jesus vai passar, onde Jesus vai se alimentar? Então eram as mulheres que cuidavam disso tudo. E as mulheres sustentavam também a obra financeiramente. A palavra de Deus diz: as mulheres são mais generosas, é verdade. As mulheres têm um coração muito mais generoso. E a Bíblia fala, deixa especificado acerca disso. Mas os homens não podem ficar para trás não, viu, irmãos? Nós devemos aprender com essas mulheres. Quem cuidava disso tudo eram as mulheres. E diz a Bíblia que quando Jesus falou aos discípulos que iria para Jerusalém para ser crucificado, essas mulheres estavam juntas dele. Quando Jesus vai para Jerusalém, na semana em que ele iria ser preso, essas mulheres sobem com ele. E quando Jesus foi crucificado, quantos discípulos estavam lá com ele? Quem sabe aí da história, irmãos? Quem lê Bíblia? Quantos discípulos estavam com ele? Apenas um, João. Os outros, fugiram. Pedro negou Jesus. Até falou que não conhecia, de tanto medo que eles ficaram. Lá em Lucas 23 diz que essas mulheres viram onde Jesus foi sepultado. Não consta que mais ninguém estivesse nesse momento. Só as mulheres. Que horas Jesus morreu? Jesus morreu 3 horas da tarde. Pensa comigo, irmãos. Naquela época eles guardavam o sábado. Até hoje guardam o sábado. O sábado é sagrado para eles. 18 horas na sexta-feira já param de trabalhar. Então o que elas fizeram? Elas fizeram todo um aparato, porque Jesus morreu às 3 horas, e elas correram para preparar um lugar para Jesus ser sepultado. Naquela época se costumava perfumar o corpo, preparar o corpo para o corpo ser sepultado. Enrolava ali no linho mais puro e fino. Mas por conta do horário elas não conseguiram perfumar. Mas sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que Maria, ela se antecipou e preparou o corpo dele para o sepultamento, porque ele já tinha falado que ele iria morrer nessa Páscoa. E com certeza as mulheres, irmãos, você acha que a mulher vai guardar algum segredo? Não, elas compartilharam entre si ali, no ministério das mulheres, que estava ali com Jesus, compartilharam entre si: Jesus falou que vai falecer. Maria falou assim: o que eu posso fazer? Eu vou perfumar o corpo dele, preparar o corpo dele. Sabe por quê, irmãos? Se nós formos ver, no domingo de madrugada, essas mulheres estavam ali ansiosas, porque elas queriam perfumar, embalsamar o corpo de Jesus. E a palavra diz que essas mulheres estavam indo até o sepulcro, e ali elas encontram um anjo que fala que Jesus não estava mais ali, que Jesus havia ressuscitado. Não daria tempo delas perfumarem e prepararem o corpo de Jesus, mas Maria fez no tempo certo. O que nós temos deixado para amanhã, o que nós podemos fazer hoje.
amanhã pode ser tarde. Somos muito rápidos em criticar e muito difíceis para elogiar. Irmãos, às vezes esse perfume pode ser transformado em bálsamo de boas palavras, de elogios, em dizer o quanto você ama, em dizer o quanto aquela pessoa é importante para você. Quantas vezes nós deixamos a oportunidade passar em ofertarmos para alguém alguma palavra boa? Irmãos, tem gente que é muito rápido em criticar. Já vem, já fala, nossa, como quando a pessoa emagreceu não fala, né? Mas quando engordou, um monte de gente aparece para falar que engordou. Quando está bonito, arrumado, ninguém elogia, mas vai estar com uma roupa amassada para ver. Irmãos, nós precisamos ser essas pessoas que oferecemos esse bálsamo para os outros. O que é que nós temos feito, ofertado para as pessoas de boas palavras? Uma palavra de consolo, uma palavra amiga, uma palavra vinda diretamente do trono para entregarmos para outra pessoa. Às vezes nós pensamos, não, deixar para amanhã. Às vezes o amanhã pode ser tarde para aquele parente seu que você não falou de Jesus. Amanhã pode ser tarde para o seu filho, para a sua filha, para a sua família. Diga hoje, faça como Maria, se antecipe. Ah, o Natal é só sexta-feira que eu vou falar para minha família que eu amo. Fala, saindo do culto aqui, já manda uma mensagem de áudio, fala que ama, que é importante, o quanto aquela pessoa significa na sua vida. Quantas coisas boas temos guardado dentro de nós e não compartilhamos. Maria tinha o seu melhor, aquele perfume caríssimo, raro. Ela entregou aos pés de Jesus no tempo certo. Ela não deu, já pensou se ela tivesse deixado para o outro dia? Talvez não daria tempo. Ela fez no tempo certo. Maria fez com reflexos para a eternidade. O próprio Jesus diz lá no verso 9: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela está fazendo aqui será contado em sua memória. O que ela fez, essa atitude dela, está sendo proclamada até hoje. Tanto que eu estou aqui compartilhando com vocês. Mais de 2000 anos atrás, irmãos. Quantas pessoas já não contaram a história de Maria? Os discípulos estavam ali criticando, falando, não, tinha que ter dado aos pobres esse dinheiro, para que fazer isso, esse sacrifício? Ah, por que soltou o cabelo? Não pode, é um escândalo. Maria não estava preocupada, mas o que ela fez está sendo ecoado até hoje nos nossos dias, para que nós possamos aprender com a atitude dela, de gratidão, de generosidade ao seu mestre. A pergunta que eu quero deixar para você nessa noite é: o que você tem feito para impactar as futuras gerações? Qual que é o legado que você vai deixar? Será que o que você está fazendo hoje vai impactar a vida de alguém? Será que o meu nome vai ser lembrado? Eu espero muito que a minha filha conte coisas boas. Eu sei que eu tenho deixado um legado, eu e o Edinho temos deixado um legado no coraçãozinho dela. 6 anos, ela fala que ela quer ser pastora, ela acha lindo ser pastora. Fala, amém, minha filha, você vai ser o que você quiser. E o que nós temos feito para impactar a vida dos nossos filhos, da nossa descendência, da nossa geração? Como o nosso nome será lembrado na nossa família, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos?
Será que vai ser lembrado como uma pessoa ruim? Como uma pessoa que não perdoava? Como uma pessoa ranzinza, mesquinha? Ou será lembrado como uma pessoa bondosa? Uma pessoa que ajudava as outras pessoas? Qual é a lembrança que nós estamos deixando no coração dos nossos filhos? Irmãos, é hora de nós nos levantarmos para marcar a nossa geração, para marcar vidas, marcar nossa família, os nossos filhos. É hora de nós deixarmos a nossa zona de conforto e nos rendermos à vontade de Deus. É hora de nós deixarmos o nosso egoísmo de lado e vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero deixar aqui para encerrar um exemplo muito ruim de legado, que é o exemplo do rei Ezequias. O rei Ezequias venceu o exército do rei assírio, rei Senaqueribe. O rei Ezequias venceu uma doença. E a palavra diz que ele ficou famoso por conta disso. E ele ficou tão famoso que outros reinos ouviram falar das proezas que ele tinha feito. E a palavra de Deus diz que o rei da Babilônia vem para visitá-lo. Ezequias ficou cheio de si, orgulhoso pelos seus feitos. Começou a apresentar ali para o rei da Babilônia tudo que ele tinha conquistado. Isso aqui é tal guerra que eu ganhei. Esse ouro aqui veio de tal povoado. E começou a apresentar ali para o rei da Babilônia. E a palavra de Deus diz que em nenhum momento o rei Ezequias exaltou o nome de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? A palavra de Deus diz que o profeta Isaías vem ao seu encontro e entrega uma profecia de que a Babilônia, aquele próprio rei babilônio que foi visitá-lo, iria tomar o povo de Ezequias nas mãos, e todo o seu reinado e todos os descendentes dele, do rei Ezequias, viriam a ser eunucos no palácio da Babilônia. Irmão, sabe o que Ezequias falou? Boa é essa palavra. Sabe por que ele estava dizendo isso? Não estou nem aí para os meus descendentes. Não estou nem aí para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos. Eles é que vão viver, eles é que vão ser eunucos, eles é que vão ser escravos. No meu tempo haverá paz e segurança. Irmãos, agora vamos pensar juntos. Quantos de nós temos vivido sem pensarmos em nossa descendência? Quantos de nós temos vivido ao nosso bel prazer, sem pensar nos nossos filhos? Irmãos, hoje em dia a instituição família tem sido muito pervertida. Casa aqui, descasa ali, um filho de um filho de outro. Faz isso, faz aquilo. As crianças já não têm mais uma figura materna e paterna presente. Está tudo bagunçado porque as pessoas estão pensando somente em si mesmas, na sua própria vida, na sua própria escolha. Estamos vivendo a era do antropocentrismo. Eu sou o meu próprio Deus, as minhas vontades é que reinam. Quando a palavra diz que nós devemos renunciar à nossa vida e pegarmos a nossa cruz e vivermos pelo caminho estreito, assim como Jesus ensinou, é isso que a palavra diz. Mas o mundo tem pregado aí fora: viva como você quiser, você é o dono da sua própria vida. Irmãos, nós precisamos nos levantar e fazermos algo a esse respeito. Fazemos algo acerca do legado que nós temos deixado na vida das futuras gerações que virão. Irmãos, por isso que a igreja tem sido muito atacada, porque nós estamos lutando pela instituição família, nós estamos lutando pela palavra de Deus, nós estamos lutando pelos princípios.
E a Bíblia, o Evangelho tem sido tão atacado. Esses dias eu vi que no Rio de Janeiro agora é proibido falar de Jesus. Até mandaram para mim, nem me lembro quem foi. Foi assinado uma lei lá, um projeto de lei. Não pode mais falar, diz que é assédio. Se eu falar, oh, Jesus te ama, Dejair, se ele me denunciar, eu vou ser processada. Irmãos, o tempo está se afunilando. As coisas estão acontecendo. Se você não abrir os seus olhos e não se posicionar nesse momento para dizer em qual lado você está, você pode ser tragado pelo mundo. O inimigo não vai se apresentar com um chifrão para você, com os olhos vermelhos, com uma cauda pontuda. Ele não vai falar para você, ei, vim aqui destruir sua vida. Não, ele vai oferecer manjares mesmo. Ele vai oferecer uma boa vida mesmo. Vai oferecer dinheiro. Assim como ele fez com Jesus lá no deserto. Olha aqui, isso aqui, ó, pode ser tudo seu. Esse reino aqui, ó, eu posso te dar tudo. É isso que ele tem dito. E muitas pessoas têm caído nessa conversa. Ó, isso aqui tudo pode ser seu. Você pode conquistar muito. Você pode ganhar muito dinheiro. Para de ir na igreja. Para de ofertar o seu melhor para Jesus. Para de servir a Deus. Para que perder tempo ir na igreja? Para que viver isso? Você pode se aproveitar, curtir a sua vida. Quantas pessoas falam até hoje, quando alguém vai falar se casar, para quê? Tem que curtir a vida, aproveitar a sua vida de solteiro. Aprontar. Irmãos, qual é o legado que nós deixaremos para as próximas gerações? Começa lá na sua casa, começa na sua vida. Qual é o legado que você está deixando para as próximas gerações? Como é que o seu nome será lembrado?